Senhora Presidente, boa tarde, Conselho de Administração, senhoras e senhores, muito obrigado por terem vindo. Cabe-me fazer esta pequena introdução à cerimónia que se irá seguir de assinatura dos protocolos deste projeto piloto e da mesa redonda que será conduzida pela Senhora Presidente da AMT. Esta introdução serve para, pelo menos, fixar algumas ideias sobre como surgiu este projeto, o que se pretende, qual a intervenção da AMT e qual a intervenção dos vários parceiros, dos municípios e de outras entidades. Este projeto surgiu na última conferência, uma conferência organizada pela AMT sobre os desafios da mobilidade nos territórios de baixa densidade, que já vinham na sequência de outras duas conferências realizadas subordinadas ao tema das áreas metropolitanas. Mas a AMT já tinha consciência de que estes territórios, pelo seu trabalho de monitorização do mercado, seja na emissão de pareceres prévios, na sua relação com outras entidades, já tinha percebido que estes territórios mereciam um olhar mais atento e mais rigoroso e com outra perspectiva. E nesta conferência estiveram presentes, como a AMT faz sempre questão que aconteça nas suas conferências que sejam mais participadas possível, esteve a academia, estiveram autoridades locais, esteve a sociedade civil, estiveram especialistas e não poderia ser mais unânime as conclusões que surgiram desta conferência. É que, como bem disse a Senhora Presidente, não podemos fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se fizermos sempre o mesmo, os resultados serão sempre os mesmos. E foi consensual que é estar fora da caixa, pensar em formas inovadoras de atuação, existir maior partilha de conhecimento, e sobretudo quando nós assistimos que há muita dispersão de conhecimento e muitas vezes pouca sistematização desse conhecimento que existe, congregação de meios existentes. Não podemos olhar para os territórios como se fossem folhas em branco, porque não são. Eles já têm projetos, estão a pensar nos projetos, as pessoas já pensaram em várias formas de alterar situações e tem que existir maior colaboração institucional, não apenas entre instituições públicas, mas entre as instituições públicas e a sociedade civil, as empresas e a sociedade civil. Muitas vezes, nós repetimos muitas vezes esta questão de Portugal ser um país assimétrico, de ser um país a duas velocidades, mas, como se costuma dizer, nada como um desenho. Basta ver o desenho e perceber, para termos a noção do que estamos a falar. 60% do nosso território do território continental são territórios de baixa densidade. O que é que isto significa? Que existe menor acessibilidade a serviços públicos, serviços públicos, aqueles que sejam essenciais, a saúde, justiça, mas também outras coisas que fazem parte da nossa vida, como seja do lazer, ou centros comerciais, ou o que seja, lojas, a comércio. Existe maior isolamento de pessoas vulneráveis, pessoas mais idosas, sobretudo nestes territórios, são sobretudo de pessoas idosas e é um problema que é transversal a todo o país, que é o envelhecimento da população e, obviamente, traz condicionamentos à atividade económica. Estes 3 mapas, gostaria que tivessem alguma atenção para estes 3 mapas, porque eles, se não fosse preciso mais nada, isto bastaria para justificar este projeto. Em 20% do nosso território vive 80% da população, vive e trabalha 80% da população. É das maiores assimetrias na União Europeia. E, se sobrepusermos com a oferta de transporte rodoviário, ela replica-se. Bem, em si não é errado que a oferta acompanhe a procura e as pessoas. O que acontece é que está aqui criado uma expressão que se utiliza nas alterações climáticas, que é o efeito de feedback, de alimentação, e quanto menos população, menos serviços, quanto menos serviços, menos população, e esta situação tem-se aprofundado ao longo dos anos. No que se refere a autoestradas e a ferrovia, já temos uma dispersão, ou pelo menos uma implantação no território diferente, já com radial, com implementação no interior. Mas, de facto, foi feito muito investimento
em autoestradas, não tanto em ferrovia, mas a situação está a mudar, e de facto isto não permitiu inverter este aprofundamento entre o litoral e o interior. Aqui já, digamos que serão ofertas de nova geração, vemos aqui a implementação de municípios de transporte flexível, ou seja, a utilização de outro tipo de formas que não a forma tradicional, e já vemos uma maior dispersão territorial deste tipo de serviços. Mas continua o interior do país, o interior, enfim, eu não gosto muito da expressão do interior, porque o interior também é a primeira, será o litoral do interior espanhol, portanto, na verdade o interior tem uma conotação negativa e muitas vezes tem mais potencialidades, elas não estão potenciadas da mesma forma que são potenciadas no litoral. Para enquadrar todas estas orientações, as competências ou as atribuições que normalmente estão associadas a um regulador são sobretudo de verificação da conformidade formal e legal de atuações, de comportamentos, mas também é função de um regulador manter um mercado saudável em funcionamento. E isso não se consegue apenas na perspectiva sancionatória ou da verificação de conformidade formal. Um regulador tem que fazer avaliação de políticas públicas, tem que perceber o mercado, tem que perceber o que é que pode melhorar ou não a sua competitividade. Tem que fazer estudos, tem que fazer recomendações, tem que atuar de uma forma muito ativa, tem que estar ativo no mercado, não obviamente substituindo outras entidades públicas ou privadas, mas tem que saber o que quer, tem que saber quando é que pode intervir. E por isso tem que estar atento ao que se passa em Portugal e lá fora. E existem muitas orientações de sustentabilidade, só escolhemos aqui a estratégia da mobilidade inteligente e sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e todos estes instrumentos dão-nos o guião do que devemos pensar, não nos dizem o que fazer, mas dizem que várias matérias podem ser pensadas em conjunto e que, como quase sempre, para um problema não há, ou para um problema não há uma solução, existem várias soluções que têm que ser pensadas em conjunto e todas elas têm que ver o seu efeito potenciado. É muito mais fácil pensar que só temos que escolher uma solução, mas não, temos que pensar em várias e temos que pensar em escolhê-las de forma que potenciem melhor os seus respectivos efeitos. E então, quais é que são os pressupostos para este projeto? Desde logo, uma união de vontades entre a administração local e o regulador. A administração local também está ciente de que é preciso pensar de forma diferente, é pensar em novas parcerias, é preciso fazer diferente, ter resultados diferentes. Depois, os valores da inclusividade e da acessibilidade e os objetivos da transição ambiental, energética e digital. Não estamos a falar de panfletos, de ideias ideológicas, estamos a falar de princípios concretos, que têm efeitos concretos e que, se forem prosseguidos, terão efeitos na competitividade e no crescimento económico, na criação de emprego, no crescimento da economia. E por isso é que é necessário pensar no desenvolvimento económico e, obviamente, o desenvolvimento económico não faz sentido se não for acompanhado de coesão ambiental, social, territorial e económica. Ninguém pode ficar para trás e uma economia que cresce sem beneficiar todos não faz sentido. E, obviamente, temos que pensar em todas as atividades económicas. Mais uma vez, não vale a pena pensar ou fazer planeamento numa estrada, de uma via ferroviária, não soubermos quais são os serviços que existem naquela zona, onde é que está implementada a população, quais são as atividades económicas que estão relacionadas e que alimentam aquele sistema. E, obviamente, pensar nos instrumentos de ordenamento do território, que muitas vezes, o AMT já disse por várias vezes, muitos deles já estão feitos, as soluções há muitos anos já existem, mas depois, de facto, não existe capacidade para a sua implementação, ou muitas vezes os planeamentos podem em si estarem bem feitos, mas não estão articulados entre si. Mais uma vez, soluções inovadoras e colaborativas e deixarmos de ter um país a duas velocidades. Se forem as duas rápidas está muito bem, mas de facto não é. Uma é mais rápida e uma mais lenta, portanto vamos tentar que o país corra na mesma velocidade. Aqui alguns dados para que se perceba,
eu sou jurista, mas eu gosto muito de números e de cores e de desenhos. E não há nada, os números não enganam. Os números não enganam e, muito mais do que palavras, é mostrar os números. De facto, nesta região temos uma diferença muito grande relativamente ao resto do país. São concelhos que são muito maiores. Muito bem. Já estão a ouvir? Não. Já está? Já. Muito bem. Isto foi um momento de diversão, não bem? Para ver se estavam a prestar atenção. Portanto, nestes territórios, claramente, territórios que são com concelhos com uma área geográfica muito maior, mas, pelo contrário, com uma densidade populacional muito menor. É o retrato de todas as regiões dos concelhos mais ao interior, menos no litoral. E nestes territórios é onde se utiliza menos transporte público no país e onde se utiliza mais viatura privada. Não há, é só menos, porque a diferença relativamente ao país, o cenário continua a não ser animador. Pouco transporte público se utiliza e muito se utiliza a viatura privada. Está a crescer, mas continua a ser, relativamente a outros países, uma diferença, um cenário mais desolador relativamente a outros países e a outras cidades. Portanto, aqui a maior parte das pessoas utiliza viatura privada e não utiliza transporte público. E, como muito bem disse a Sra. Presidente, muitas vezes até poderiam querer, mas não têm opção, não têm essa opção, portanto, são as opções que as pessoas tomam no seu dia-a-dia com base no que lhes é oferecido. E também existe um aumento da aquisição dessa viatura privada. Aqui, obviamente, nós sabemos que o fenómeno da aquisição de viatura muitas vezes também não está diretamente relacionado com a existência de transporte público, mas também é um fenómeno social que se vence ou que se ultrapassa de uma forma mais diferente do que simplesmente disponibilizar transporte público. Só um exemplo de exercícios que a AMT tem feito com o apoio dos municípios e das comunidades intermunicipais para caracterizar o território. Obviamente que temos toda esta informação relativamente à rede de autoestradas e de estradas para perceber ou para medir a acessibilidade que as pessoas têm ao sistema de transportes, também da rede ferroviária, com a indicação das estações ou dos apiadeiros, embora, obviamente, que é mais determinante a oferta que efetivamente existe nessa rede do que propriamente o número de estações, mas isso também será analisado por nós. Os polos industriais existem mais do que estes, mas como referi antes, não podemos pensar um sistema, não podemos pensar um território, se não pensarmos nas suas atividades económicas e pensar não apenas nos seus utilizadores, mas também nos funcionários destas instalações, dos seus utilizadores, no movimento de mercadorias. Tudo isto tem que ser pensado para que se possa ter um sistema mais eficiente e mais integrado. E, obviamente, também hospitais, aqui não colocamos tribunais, mas, enfim, todos os serviços que importam e que muitas vezes não estão adequadamente servidos ou de acordo com as necessidades efetivas da população. E então, estes são os 4 objetivos deste projeto piloto. Olhar para o território, pegar em todas as boas práticas que existem, aplicá-las ao caso concreto, perceber o que existe, o que falta, o que pode fazer, o que faz sentido e como vamos cozer toda esta oferta. Porque fazer um contrato de serviço público é muito fácil, fazer um estudo pegando num exemplo prático de outro país e dizer façam isto é muito fácil. O mais difícil é aplicar a solução ao caso concreto e perceber o que é que efetivamente funciona naquele território. Obviamente, para isto irá ter-se em conta o que já está feito, e muito está feito pela administração local, que ao longo de vários anos tem
feito muitas vezes até mais do que supostamente se poderia esperar. Mas, obviamente, que estamos a falar de problemas estruturais de nível nacional e os municípios não têm a capacidade de inverter, muitas vezes, questões de âmbito nacional. E depois de fazer esta identificação, promover a consolidar tudo o que existe e todas estas soluções e conceptualizar o que é que pode ser este sistema. Obviamente que cada um na sua competência, a AMT não se pretende substituir à administração local, cada um tem as suas funções e está muito bem, é oferecer soluções que possam funcionar e muitas vezes um olhar diferente sobre os mesmos assuntos podem levar a soluções mais inovadoras. Obviamente, nada pode ser feito sem a parte digital. Hoje falámos aqui na inteligência artificial, mas a inteligência artificial é apenas uma das componentes da digitalização. Existem muitas plataformas, muitos mecanismos que já estão disponíveis no mercado, todos eles podem ser combinados e isto é essencial não só para monitorizar o funcionamento do sistema, recolher informação, comunicar com as pessoas, comunicar entre entidades e, portanto, estes meios digitais permitem não só dar sentido ao que é diagnosticado antes, mas também depois dar sentido à quarta componente, a literacia. Nada disto fará sentido se as pessoas nas empresas não perceberem que os objetivos de sustentabilidade são elas que sustentam a existência e a sobrevivência do seu próprio emprego. Nada disto faz sentido se as pessoas não souberem que as suas ações têm impactos e que, se mudarem de hábitos, poderão ter impactos que as beneficiam a elas próprias. Não adianta ter uma boa rede de transportes se ela não souber ser comunicada. Não adianta dizer que tem um autocarro à porta se não souber que ele não existe ou que ele não serve às minhas necessidades. E por isso a capacitação e o envolvimento de profissionais e cidadãos é essencial. Nesta primeira parte, posso-vos dizer que o trabalho já começou, pelas autoridades locais, pelos municípios e já com as comunidades intermunicipais, já se começou a fazer a identificação de necessidades, o levantamento, base geográfica, acessibilidades a serviços públicos, dados operacionais, cartografia georreferenciada. Este trabalho já começou. E daqui, não só o levantamento do território, mas instrumentos, planos de mobilidade que existem, concursos em preparação e lançados, contratos de serviço público em funcionamento. Portanto, toda essa informação já está a ser levantada pelas autoridades locais. Pela AMT também está a fazer o seu trabalho, este trabalho já começou, portanto, dados estatísticos relevantes do Observatório, alguns que já viram aqui, instrumentos de política pública, estudos que a AMT já fez. De facto, referimos ali todo aquele guião do que é que deve ser tido em conta. O nosso estudo, por exemplo, das obrigações de serviço público verde, que apresentámos o ano passado e que apresentámos na Covilhã, é quase como um guião de atuação sobre o que é que deve ser um planeamento sustentado e rigoroso e todas as recomendações e todo o trabalho que a AMT já fez. Obviamente que aqui também vamos contar com especialistas que ajudarão neste processo e que a AMT alocará ao projeto. O que é que nós devemos ter, ou o que é que devemos considerar para um sistema de mobilidade que deve ser mais integrado e que deve servir às necessidades da população? Obviamente, que seja intermodal, que seja interoperável, que integre todos os modos de transporte. E aqui não estamos a falar apenas dos tradicionais, estamos a falar dos táxis, da mobilidade partilhada, da mobilidade ativa, do transporte flexível. Que a rede não seja apenas levar as pessoas do ponto A ao ponto B, aquela rede e aquele serviço serve para apoiar a criação de emprego, para ligar serviços essenciais, para que as pessoas possam, muitas vezes, ter emprego. A mobilidade, a liberdade não existe sem mobilidade. Nós sabemos as transformações que acontecem nos territórios quando, de repente, um determinado passo desce de 100 para 50, isso às vezes permite que uma pessoa aceite um emprego, se calhar a uns meros quilómetros da sua residência. É uma mudança completa da forma como nos movimentamos no território. Digitalização do planeamento, prestação de serviços com qualidade, estes princípios têm que ser tidos todos em conta. Obviamente, a adaptação a alterações climáticas
porque já houve muitos atentados ao nosso território, não valerá a pena continuar a fazê-los, sabendo nós quais é que são os territórios mais vulneráveis para a implementação de infraestruturas. Obviamente pensar em redes de carregamento de energias alternativas, porque não interessa pensarmos em ter autocarros elétricos se não existir rede para suportar esses autocarros. Formação e capacitação de profissionais, cidadãos e estudantes, envolver as comunidades, pensar na acessibilidade e inclusividade. É um defeito nosso, mas é normal, meia culpa. Muitas vezes nós pensamos, quando estamos a pensar num sistema de território, estamos a pensar em nós, como é que nós lá chegamos e o que é que precisamos. 5 minutos, fica só a 5 minutos. Muitas vezes esquecemos da inclinação do terreno e o estado do passeio. E se calhar tenho uma série de carros até chegar a uma determinada estação. E muitas vezes a estação está à vista dos meus olhos, mas é impossível de uma pessoa com limitações lá chegar. E muitas vezes esquecemos disto. Portanto, isto tem que estar claramente no nosso pensamento. Obviamente, a integração tarifária, que é um instrumento poderosíssimo de impactos sociais muito fortes, tem que ser pensado e não serve apenas para financiar quem já existe, é para tornar o sistema mais atrativo. Existir incentivos à inovação tecnológica e pensarmos no financiamento sustentável de políticas públicas. Provavelmente existirão muitas soluções que nós entendemos que até faria sentido fazer, mas será que existe financiamento suficiente? Será que existem instrumentos legais que permitem fazer esse investimento? E deste exercício poderão surgir recomendações legislativas, alterações legislativas ou regulamentares a fazer ou ao Governo ou às autoridades locais. Quando há aquela terceira componente que vos tinha falado, que é uma plataforma de gestão integrada, enfim, plataformas, ligação de plataformas, enfim, uma solução tecnológica que permita que tudo isto funcione de uma forma eficiente, porque se não existirem uma simplificação de procedimentos, se na base a recolha de dados e o seu tratamento não for também simplificado, podemos ter a plataforma mais desenvolvida do mundo que depois não nos dá resultados, não nos permite fazer alcançar os nossos objetivos. Portanto, o que se está aqui a pensar é que tem que ser junto a este sistema, tem que ser pensada e refletida uma plataformas ou a junção de plataformas que integrem os operadores de transporte, que permita que comuniquem todos uns com os outros, que permitam o apoio à exploração, que consolide os sistemas e que acrescente valor. Se não acrescentar valor ou se a determinada componente não acrescentar valor, então não se acrescente, utilize-se o que existe, que permita sistema bilhética integrada, que permita aplicações móveis, que permita planeador de viagens. Muito importante que crie mecanismos de disponibilização de dados, porque a investigação é essencial não apenas para fazer umas teses, mas muitas vezes essa investigação que nasce de dados que são dados por entidades públicas, muitas vezes daí surgem soluções inovadoras que podem ser aproveitadas pela própria administração pública e pelas empresas e pelos reguladores. Portanto, a inovação, o trabalhar com a academia é um fator de competitividade e que pode acrescentar valor e que permita depois facilitar todas as ações dos municípios. Portanto, aqui é criar acessibilidade. Não é apenas que o sistema funcione bem dentro de si, é que seja mais acessível e que as pessoas possam chegar ao que existe de uma forma mais facilitada. E na outra componente, capacitação, comunicação, literacia, este projeto não ficará completo se nós não pensarmos num plano de formação e capacitação interno e externo. Os valores, os princípios, as metodologias de mobilidade sustentável, elas têm que passar, obviamente, com diferentes linguagens, mas para os profissionais públicos, para os profissionais privados, para as empresas, para os cidadãos. Todos temos que ter consciência do que é que significa, de facto, implementar estes sistemas mais sustentáveis. Temos que envolver as comunidades, temos que promover o uso de transportes públicos de modos suaves ou de outras formas de mobilidade e muitas vezes fugir aos clichês e aquilo que se dizia que são as palavras gastas, já ditas e reditas várias vezes. Temos que as concretizar, temos que as objetivar e temos que lhes dar um sentido. E isto para permitir a inovação, a adaptação às novas tecnologias e promover a consciência social e a inclusão. E aqui, muito importante, chamarei aqui a atenção para o que nós ouvimos antes relativamente à inteligência artificial. Podemos ter um instrumento
poderosíssimo, mas se não tivermos consciência social da sua utilização, poderemos rapidamente cair nos erros que aquela nova tecnologia nos dá. E muito rapidamente, são estes os princípios básicos do nosso projeto. Em breve conhecerão os termos de referência que serão divulgados e de seguida passaremos para a próxima iniciativa. Muito obrigado.